Rádio Globo. Gente, começando aqui mais um programa Estilo de Vida, recebendo mais uma vez o sommelier Elton Silva. Elton, seja bem-vindo. Obrigado, bom Da última dia. vez a gente trouxe o Elton aqui, e junto com a Débora Wagner, nutricionista, e a gente estava batendo um papo sobre se dava para incluir o vinho numa dieta mais equilibrada e quais seriam as vantagens para a saúde do consumo do vinho. A gente nota, Elton, nessas últimas décadas, né, pelo menos eu noto dos últimos 15 anos, um aumento do consumo do vinho aqui na nossa cidade, na região Nordeste. Recife, que sempre foi muito famoso aí pelo consumo do uísque, né? Há quem defenda, isso baseado em revistas especializadas, que é o maior consumo de uísque per capita do mundo, né? Mais do que na própria Escócia. O que é que você acha? O que é que tem acontecendo? O que é que veio acontecendo para esse aumento do consumo de vinho? Olha, o cenário mudou muito, é perceptível dentro do restaurante, as mesas todas com garrafas de vinho ao invés de uísque. É perceptível, por exemplo, uma coisa que sumiu foi o clube de uísque. Assim, armários e mais armários dentro de um restaurante, e hoje você vê mais adegas e vinhos. Então o consumo realmente de vinho aumentou muito, e tem aumentado também a qualidade, a diversificação, a oferta de vinho no mercado está muito grande. Produtores, regiões, países. A facilidade de trazer vinho hoje, talvez de importação, né? A facilidade de trazer, a compra via internet, clube nacional de vinhos, enfim, você recebe o vinho na sua casa hoje. Não tem desculpa para não tomar vinho. Você disse uma coisa engraçada. Antigamente era isso mesmo. Todo mundo tinha sua garrafa de uísque fitada no bar ou no restaurante. Exatamente. E aí você pagava um preço menor por estar comprando a garrafa. E hoje é o contrário. Não só a gente observa a quantidade de garrafas de vinho nas mesas do restaurante, mas muitas pessoas levando suas próprias garrafas para o restaurante, né? E isso, quem não entende acha que isso é querendo economizar com o vinho do restaurante, mas não é. Muitas vezes você quer tomar aquele vinho específico que você comprou, que você viajou e trouxe, ou que você ganhou. E aí torna-se um problema, porque eu não vou entrar no mérito se é justo ou não, mas se cobram valores bem altos, né, pelas rolhas, né? Ou seja, se você leva um vinho para o restaurante, você vai pagar uma taxa por garrafa aberta, né? Você acha que seria vantajoso para um restaurante, você que já foi sommelier de alguns restaurantes famosos da cidade, seria vantajoso tirar essa rolha, o custo da rolha? É uma coisa que não dá para fazer, porque termina diminuindo muito a saída de vinho do restaurante. A preocupação com a taxa de rolha de alguns estabelecimentos visando justamente fazer com que o cliente acabe assim, consumindo o vinho do restaurante, não levando a quantidade excessiva. Já aconteceu também no presenciar, um cliente levar uma quantidade excessiva de o cara quer vinhos levar 4 garrafas para o restaurante, não existe, até mais, né? mais. E aí realmente acaba tirando um pouquinho do possível faturamento do restaurante. Mas eu particularmente vejo isso também de uma outra forma. Eu sempre brinco quando eu recebo a ligação: olha, eu queria levar meu vinho. Eu sempre digo, quando eles me perguntam se cobra a taxa de rolha, eu cobro. Se o vinho for ruim, cobra dobrado. Pronto. Mas assim, eu já provei grandes vinhos com clientes desse formato. E o cliente que viaja e traz um grande vinho, para mim, ele está me prestigiando, ele está trazendo o seu melhor vinho para a melhor comida da cidade, para o melhor restaurante, para o melhor ambiente. Então eu acabo enriquecendo a experiência dele. Quando ele chega com esse vinho que eu já reconheço, consigo abrir, indico, coloco num decanter ou não. Ou até te traz novidades, né? Hoje em Traz dia, novidades, quando a gente sim, viaja, sim. quem costuma trazer vinho sabe que você termina tendo acessos a certos rótulos de produtores pequenos, de altíssima qualidade, que não chegam aqui no Brasil, que não são importados para o Brasil. E muitas vezes a gente sabe que termina comprando fora mais em conta do que aqui, né? Então é super comum hoje em dia quem viaja usar a sua cota ou parte da sua cota que você tem direito de trazer comprando fora, que você compraria de eletrônico. Tem muita gente que troca isso por vinho. Os vinhos mais interessantes que eu já provei foram trazidos de viagem por clientes que compartilharam comigo dentro do restaurante. Então assim, Brunelos, Barolos, vinhos especiais. Ou seja, fica a dica aí, né, para os restauranteiros da cidade, os donos de restaurante, que eu acho que nem 8 nem 88, né? Eu acho que é justo que se cobre
a taxa de rolha para que não se estimule o consumo do vinho da casa, mas eu acho que existem casos e casos, né, onde o cliente se sente muito bem-vindo. Você fideliza o cliente. Você fideliza o cliente, pô, eu gosto de jantar no restaurante tal, porque lá eu levo minha garrafa de vinho. Eu, particularmente, quando já fiz isso algumas vezes, normalmente a gente leva uma garrafa de vinho, você toma o vinho que você quer, depois você pede um vinho da casa, né, um vinho que tenha no menu de vinhos deles lá. E tá cada dia é um desafio você fazer com que o cliente saia da sua casa e vá até um restaurante. Então, se ele quer levar o vinho dele, para mim ele será sempre bem-vindo. Poder, né? E me diz uma coisa, quais são as dicas que você, já que a gente nem todo mundo tem a possibilidade de sair para comprar vinho fora, quais são as dicas que você dá na hora de comprar um vinho? Aqui na nossa cidade a gente sempre foi muito bombardeado, isso não quis falar como um termo ruim, mas nós sempre fomos muito cercados de vinhos de dois pontos principais. Primeiro, a América do Sul, né? Talvez pelo custo de importação, Chile, não sei te Argentina. falar. Chile, Argentina, Uruguai menos, mas tem bastante. Que vem ganhando força. Isso, e também por toda a influência portuguesa que nós temos, né? Que a nossa população pernambucana tem, os vinhos portugueses. Hoje a gente nota que você consegue comprar vinhos de qualquer lugar do mundo, né? Mas quais seriam as suas dicas para compra de vinho, assim? Não estou falando para quem entende, quem consome bastante, mas como o consumo vem aumentando por aquelas pessoas que antigamente não consumiam vinho, onde deve se comprar, né? Por exemplo, gera uma dúvida, eu compro isso em casas especializadas ou eu compro em supermercado, né? Será que o supermercado tem o mesmo cuidado da refrigeração, o mesmo cuidado com aquela garrafa que uma casa especializada em vinho? O consumo via internet, e-commerce, essas coisas vem crescendo. Com um clique você consegue comprar. E é sempre interessante você aproveitar aquelas oportunidades, as opções, porém, eu divido vinhos em duas partes, vinhos econômicos e vinho de produtores. Os que têm denominação de origem, logicamente, tem um cuidado maior, são mais caros, se produz menos. E o vinho de marca que é massivo. Né? Também não significa que ele não tenha qualidade, ele tem. Então, assim, se divirta com os vinhos de marca, tá? Você realmente vai ter que provar um bom indicativo de qualidade. Vai ser quem está produzindo, quem produz. Se ele é produzido por um produtor, tem algum nome já famoso por trás, geralmente ele vai ter mais qualidade. Agora, a grande dificuldade talvez do consumidor é a variedade que existe de uvas, de países, de regiões. Pode causar uma certa confusão na hora de tentar escolher um vinho específico que você quer. Você recomendaria, qual seria a uva, falar de vinho tinto, qual seria a uva tinta no seu ponto de vista, que aqui na nossa região seja fácil de consumir, fácil de comprar, para quem está iniciando? Veja, é complicado. Eu sei que isso é complicado, que eu estou te perguntando. Porque assim, na verdade, gosto não se discute, né? Vão existir aquelas pessoas mesmo começando que vão gostar de vinhos mais frutados, outros vinhos mais encorpados, com mais ou menos taninos. Para o iniciante, ele pode explorar os vinhos de marca. Fique à vontade, ele vai descobrir se ele gosta de Cabernet Sauvignon, se ele gosta de Merlot, se ele gosta de um Pinot Noir, se ele gosta de um corte, que seria uma mistura de mais de uma uva, ou se ele prefere os brancos. Então, assim, os econômicos permite que você teste, porém com investimento menor. Depois que você entendeu o que você gosta, o estilo de vinho que você gosta, você pode buscar vinhos com maior tipicidade. Quem gosta de Sauvignon Blanc vai priorizar a acidez. Quem gosta de Chardonnay, possivelmente, vai provar algum Chardonnay que tenha madeira. Quem gosta de Cabernet Sauvignon, ou quem gosta de Pinot Noir, está buscando leveza. E aí, com o tempo você vai se adaptando, na verdade, né? O ideal é começar pelos vinhos mais básicos, e os vinhos de marca geralmente só transmitem para a garrafa as características primárias ou principais daquela uva, daquele produtor, daquela região. Engraçado que isso é uma questão de adaptação, realmente, né? Sim. Todo mundo que começa a tomar vinho, óbvio, vai se identificando com algum tipo de uva ou com algum produtor, né? E isso era muito comum antigamente, porque há 20 anos aqui nós tínhamos poucos rótulos de produtores de nome na cidade. Hoje a gama é bem maior. Mas aí você vai evoluindo com o vinho, né?
você vai entendendo que aquele vinho combina, aquela uva combina mais com algum tipo de comida, você vai buscando características no vinho, seja acidez, seja mais um pouco mais de fruta, um pouco mais de leveza no vinho. Uns gostam de um pouco mais de tanino, vinhos mais encorpados. As mulheres normalmente não gostam, normalmente, isso não é regra, não gostam de vinhos tão encorpados, né? E me fala outra coisa. Você falou sobre preço de vinho, né? A gente sabe que vamos falar de roupa também, comparando com roupa. Às vezes você pode comprar uma roupa que às vezes o tecido é até parecido uma com a outra, mas o fato de ter um corte mais moderno, a roupa, ou ter sido ali desenhado por um estilista, fazer parte de uma coleção de um estilista já famoso, você está pagando, inclusive, o valor embutido nessas características. O vinho é assim também, ou seja, o vinho... por que existe tanta diferença de preço em vinhos de mesma região, por exemplo, quando a gente pega um produtor mais famoso, mais tradicional, e na mesma região um produtor menos tradicional? Isso é uma questão de fama do produtor, isso é o custo daquele enólogo, né? Que o enólogo é quem vai ali, na verdade, intermediar toda a produção do vinho. Então é isso que encarece? Eu vou falar grosso modo, uma garrafa ela não vai custar por um produtor no mundo mais que $30. Nenhuma garrafa? Nenhuma garrafa. Ela não vai custar mais que $30. Porém, o que vem em seguida, o que está dentro de uma garrafa não é só o vinho, é a tradição, é a cultura, é o marketing. Então, assim, eu sempre brinco nos cursos que tem lá a ponta do iceberg e, enfim, para baixo tem uma cadeia gigantesca, agronomia, geologia, entre outras coisas. O que dita o preço de vinho no mercado é a demanda versus a procura, a quantidade de vinho que é produzido. Nós falamos agora há pouco sobre Argentina e Chile, que é um país maravilhoso, que produz muito, com esse perfil comercial, com vinhos mais econômicos e com algumas regiões de destaque. A gente tem o clássico português, que o pernambucano gosta muito, que eu lembro que há 10 anos atrás você via muito vinho do Alentejo aqui, que também tem esse perfil, porque é uma região plana, fácil de colher, fácil cultivo, sol. Já em seguida você tem o Douro, que é uma região maravilhosa que você teve agora lá. Hoje em dia eu noto um consumo maior hoje, pelo menos, de mais, ou até mesmo em carta de vinhos de restaurante, você tem hoje mais vinhos do Douro realmente do que você tinha um tempo atrás. E o que acontece? Você vê que a geografia ela já encarece o vinho, né? Colher no Alentejo é plano, lógico, né, cara? Plano. Você vai na região do Douro, uma região montanhosa, com o acesso às vinícolas, com estradas muito tortuosas, né, muita curva, muitas vezes só passa um carro, né, bem perigoso, inclusive, e isso com certeza deve encarecer tanto em relação à colheita da uva, todo o processo de preparo, logística para engarrafar e depois distribuição. Transporte, tudo isso vai contar muito. São coisas que a gente, quando consome o vinho, a gente não pensa, né? A gente acha assim, eu sei que existem preços caríssimos de vinho, vinhos muito, muito caros, e aí tem toda a história, tem toda a tradição, às vezes uma tradição familiar, prêmios, a gente sabe que os prêmios encarecem. Sim, assim, você submete depois, isso é uma fase posterior, geralmente, às vezes até depois de 3 anos, se for na Espanha, depois de 5 anos que o vinho vai ser avaliado, ele vai receber alguma premiação por um crítico famoso, isso vai agregar também valor ao vinho, e também isso é uma estratégia de negócio, né? Então você não vai focar 100% do seu vinho nos vinhos de prêmio, digamos assim. Você tem a sua grife e você precisa também fazer outras coisas. E você precisa até mesmo, se você for focar somente os vinhos mais caros, os vinhos prêmio, como você falou... O mercado diminui. O mercado diminui, né? Então, assim, a vinícola precisa de rotatividade de venda. Então ela tem que ter toda a linha de entrada ali para que ela ganhe no volume de venda. Só para esclarecer uma coisa. As pessoas me perguntam como é que esse vinho custa 19, 20 reais, 30 reais. Já falei que nenhum vinho vai custar mais que $30. Então tem vinho muito abaixo disso. O quilo de uva, 10 reais você vai conseguir fazer uma garrafa de vinho. Garrafa, tem o custo da garrafa, tem o custo da rolha, rotulagem, os impostos, entre outras coisas. O interessante
Existem as superproduções, ou anos em que aquele produtor que produz o melhor vinho do mundo, vai ter um ano que não foi, a condição climática não foi perfeita. Então, quanto maior e mais caro o vinho, a interação dele com o clima, a forma de fazer o vinho é mais restrita, né? Se não chover, se não teve o tempo de maturação apropriada. Então, Ou seja, é uma vinícola, por mais caro que seja o produtor, se naquele ano, me corrija se eu estiver errado, se naquele ano ele não conseguiu entregar uma safra interessante para uma produção boa, de qualidade, que mantenha a qualidade do seu vinho. Ou se ele teve uma superprodução. Ou se ele teve uma superprodução, isso pode baratear ou pode encarecer, né? Ele despromove o vinho, despromover no sentido de levar para uma gama mais baixa, vende para um outro produtor ou Entendi. rotula com um rótulo genérico, para não comprometer a imagem dele no mercado. E eu vi ali no Douro, como você falou, eu tive recentemente lá, e para minha felicidade eu voltarei em breve, que existem categorias de uvas, né? Categorias, eu digo, em relação à qualidade. Eles classificam, né? a vinha de A vinha, A a isso. F. Isso é uma questão só de Portugal ou existem classificações dessa qualidade de vinha? Antigamente eu entendia que existia, sobretudo na França, por idade, né? Então assim, você tinha as vinhas mais novas e tinha as vinhas mais velhas. Mas essa classificação todos os países fazem? Olha, cada país tem a sua classificação, porque a geografia vai mudar, as questões e a cultura, a forma de produzir. O conceito de produção é outro. Por exemplo, o vinho alemão ele é um pouco doce porque a dificuldade de amadurecer a uva no país, no geral, é muito difícil. Então, quando você faz um vinho com açúcar residual, isso é uma coisa incrível, porque você conseguiu maturar o fruto mesmo fora das condições climáticas apropriadas. No Douro, a vinha de AF tem muito a ver com a geografia. Então, onde ela está localizada, a quantidade de sol tem a ver diretamente a isso, solo e a quantidade de sol que ela recebe por dia. Isso vai dizer sim o nível de maturação que ela tem. Você teve no Douro agora há pouco, você vê, de acordo com a posição, o rio ele vai fazer um espelho e vai refletir a luz do sol em algum determinado posicionamento do rio. Então aquela vinha ela é privilegiada geograficamente por isso. Ou seja, essa qualidade não quer dizer somente se a vinha tem qualidade ou fornece boas uvas, mas se ela está na condição que favorece, numa situação geográfica que favoreça aí as condições climáticas, né? E a quantidade tipo de solo também. Tem solo granítico, mas assim, no mais eles buscam um xisto, né? Buscam muito xisto. Então eu visitei algumas vinícolas, visitei algumas que toda a vinícola era A, classificada como A, e são cotas, e é uma forma de defender também um pequeno produtor. Então o IVDP, que é um instituto que rege as normas de produção, eu brinco que o vinho do Porto não pode ser ruim, e o vinho do Porto não, quem controla não são os produtores, é o IVDP. Eles avaliam. Então eles que dizem se você pode produzir vintage esse ano, se você pode produzir... Senão era fácil, né? Senão todo produtor ia dizer que aquela safra, para ele, foi uma safra especial, então ele poderia vender um vinho ali, um vinho do Porto como vintage, né? Exatamente. Então eles que regulam. Ele vai falar, tu vai poder colher toda a tua vinha A, e a vinha A, ela pode ser vintage. Entendi. E me fala uma coisa, já que você falou de vinho do Porto, explica rapidinho para quem nos acompanha, numa produção de vinho, qual a diferença? Porque o vinho, como a gente faz um vinho do Porto, né? Qual a diferença em relação às fermentações, de uma forma que o pessoal consiga entender? Eu tive o privilégio de trabalhar na região, estagiar lá um tempo com o Rui Paula, e aí eu passei a conhecer o vinho do Porto. Eu conheci aqui no Brasil o vinho do Porto, o Rubi e o Tawny. Tá? São 4 famílias, Rubi, Tawny branco e Rosé. O Rosé e o branco não existe muito hábito de consumo aqui no Brasil, o Rosé muito menos. O vinho branco, né? O vinho Porto branco, eu só conheci agora, quando eu fui ao Douro, lá na região do Porto também, eu não conhecia. E o Tawny e o Rubi são os mais famosos, os 10, Isso. 20, 30 anos, os single quintas, os vintages. Mas a grosso modo é um vinho que ele tem um processo de fermentação interrompido. Tá? O vinho ele fermenta naturalmente até 15 graus de álcool. E no vinho do Porto, quando o vinho chegar mais ou menos em 7 a 8 graus de álcool, eles vão adicionar aguardente vínica, ou seja, álcool extra.
Isso vai Isso fazer sem com sabor, que, né? Como se fosse um aguardente sem sabor, né? uma aguardente ela já foi destilada, ela Entendi. branca, ela incolor, só tem algumas informações de aromas, enfim. E você vai adicionar a fermentação quando tiver mais ou menos com 7% de álcool. Então ela para e preserva todo o açúcar. E o vinho logo ele vai para 19 a 22% de álcool. Por causa desse álcool que veio do aguardente. Por isso que nós chamamos de fortificado licoroso. Entendi. Fortificado, porque ele recebe um reforço de álcool, uma adição de aguardente vínica extra, e ele também vai sobrar no vinho açúcar residual. Então ele fica licoroso, ele mexe com a textura do vinho, a viscosidade do vinho. Por isso que nós classificamos de fortificado licoroso. E nesse o Tawny, na verdade, fica sempre em contato um tempo maior, em madeira, na verdade. Depois né? eles classificam pela cor. O Ruby seria o mais jovem, mais vivo, mais parecido com a cor do vinho normal, um vinho muito jovem. Como o próprio nome diria aí, né? O Ruby. Uma cor rubi. E o Tawny, o aloirado, como eles chamam na região, seria um estágio aí já em madeira ou em balseiro, que é uma madeira de 500 litros, 5.000 litros, enfim, bem grande, que você consegue armazenar e sofre mais oxidação. Ele não quer troca de sabor do vinho com a madeira, ele só quer oxidar o vinho. Entendi. E me fala uma coisa, dá uma dica pra gente encerrar. Enogastronômica. Quando a gente consumir o vinho do Porto Ruby e quando consumir ou com que consumir o vinho Tawny, a possibilidade de sempre os dois são para sobremesa, pode-se tomar como alguma entrada. Veja, o vinho, quando a gente escolher entre o Ruby e o Tawny, me pergunta assim, o Porto é o quê? Aperitivo ou digestivo? Ele mais pode ou menos ser os isso. dois. Aperitivo ou digestivo. E nessa condição de aperitivo e digestivo, é melhor um para aperitivo, o outro para digestivo ou tanto faz? Tanto faz. Lá eu aprendi a tomar muito vinho do Porto, e muito vinho do Porto em temperatura. Vinho do Porto necessita de temperatura, não é para ser tomado in natura ou como licor, e numa taça que valoriza os aromas do vinho do Porto. Seria uma taça parecida com a taça ISO. Tem até um arquiteto famoso lá, o Cisa Vieira, que desenvolveu uma taça só para esse estilo de vinho, tá? E ele realmente valoriza os aromas que existem no vinho do Porto, no vinho Ruby, engrandece o vinho para não tomar numa taça de licor básica comum, como habitualmente acontece, a não ser que a finalidade seja digestivo, tá? Mas em regra de harmonização, o Ruby com chocolate funciona muito bem. Uma tarte de chocolate, um mousse de chocolate, o Ruby com frutas vermelhas fica incrível. Ele realmente tem essa vivacidade. E o Tawny, frutos secos, damasco, amêndoa, bolo de amêndoa, fica incrível. Ele tem essa característica. Vou fazer uma pergunta prática, né? Com bolo de rolo. Com bolo de rolo. Qual seria melhor, o Ruby ou o Tawny? Isso eu gosto muito com o Tawny. Existem variações de Tawny, mas eu gosto muito com o Tawny, porque ele já perdeu um pouco daquela fruta vermelha, e apesar ter a goiaba e tudo, eu gosto do Tawny com o bolo de rolo. Olha aí, pessoal, fica a dica aí. Para quem nos acompanha e não sabe, o bolo de rolo é um patrimônio cultural nosso aqui de Pernambuco, né? A receita original é como se fosse, quer dizer, não pode falar que é rocambole, que isso é uma ofensa para o pernambucano. Na verdade, uma massa muito fininha, enrolada, recheada com goiaba, né? Com goiabada. E foi o que eu escolhi para levar para o Douro, como presente para eles. E a gente fez uma degustação lá com o vinho Tawny. Olha aí, eu vou agora testar, cara. Fiquei esperar o fim de semana para poder testar bolo de rolo com o vinho Tawny. Amigo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu quero que você retorne aqui em algumas outras vezes. Isso é um assunto infinito, né? Sempre existem dúvidas e sempre você vai ter muitas informações para nos dar. Vocês, os nossos telespectadores, digamos assim, vocês podem mandar sugestões, né, de assuntos, questões sobre vinho, que a gente pode chamar o Elton aqui algumas outras vezes. Amigo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu quero falar sobre a Austrália, sobre a África, sobre Nova Zelândia. Nova É um Zelândia. assunto interessante a gente bater um papo sobre esses vinhos mais diferentes que tem pouco acesso aqui. Sobre Líbano, Vamos voltar. Grécia. Vamos voltar. Meus amigos, obrigado. Continuem acompanhando. Toda segunda-feira sobe aí para o nosso canal do YouTube algum assunto sobre saúde e estilo de vida. Forte abraço, obrigado. Rádio Globo.